Se você que tem filhos, é casado ou é pai e mãe solo, veja esse vídeo até o final que eu quero te dar dicas importantes. Muitas das vezes a gente fica nessa eterna luta de qual que é o papel da mãe, qual que é o papel do pai, o que eles têm que fazer sobre a questão da criação dos filhos. Infelizmente o casal ele acaba batendo muita cabeça, ninguém sabe qual que é a função de cada um. E é um vídeo simples, é duas coisas que eu vou explicar. Eu quero mostrar para você qual que é o papel da mãe sobre a criação dos filhos e qual que é o papel do pai sobre a criação dos filhos, para que vocês possam entender mais ou menos o que vocês talvez deveriam estar fazendo ou já fazem, mas não fazem de uma forma mais assertiva. E aqui eu vou separar o vídeo em dois tópicos. Eu vou separar o papel da mãe e o papel do pai. De uma forma bem simples, mas que todos entendam. E você que é aquela pessoa que tem viés de levantar bandeira, machismo, feminismo, e tem aquela luta entre o homem e a mulher, não sai do vídeo, vê o vídeo até o final, vê se você entende o que eu estou tentando te passar, e no final você vai entender todo o meu argumento sobre a criação de filhos, tanto o papel do homem quanto o papel do pai. Então bora lá? Você mãe, o que a mãe precisa fazer na criação dos filhos? Qual que é a participação da mãe? Qual que é o papel principal da mãe? A mãe é uma parte poderosa do relacionamento e da criação dos filhos. E o que a mãe precisa entender? Ela não pode proteger seus filhos a todo momento. A mãe que tem um filho ou uma filha precisa entender que não são criações iguais, então não dá para encarar os dois da mesma forma. Você precisa fazer essa diferenciação. Se tem um de cada ou tem os dois sexos dentro de casa, você precisa entender que a criação vai ser totalmente diferente. E como é que você vai fazer isso? O feminino precisa ser cuidado pelo feminino e o masculino precisa ser cuidado pelo masculino. Eu vou diferenciar cada uma das criações desses sexos e depois você vai entender o que eu estou falando. Você, mãe que tem uma filha, o que você precisa fazer na criação dessa menina? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês: filho não faz nada que vocês pedem, mas copiam tudo que vocês fazem. Então, qual que é o cuidado? Você precisa prestar atenção no que você está fazendo dentro da sua casa. No lugar onde você está levando seus filhos, você precisa prestar atenção no que você está fazendo dentro da sua casa, o que você faz fora de casa, no ambiente que vocês estão colocando os filhos de vocês. Eles prestam atenção na música que você escuta, presta atenção nas conversas que vocês têm, presta atenção nas pessoas que você anda. Tudo isso que eles estão vendo vai influenciar no futuro deles lá na frente. Então, se você não quer que um filho seu beba, provavelmente você não pode beber. Se você não quer que seu filho fale fofoca, faça coisa errada, brigue, você precisa não fazer isso na frente de seus filhos. Estou falando para você ser uma pessoa perfeita? Não, é impossível você ser perfeito. Mas lembre-se, seus filhos não vão fazer nada que você pede, mas copia tudo que você faz. E o pior, o de errado. Então a mãe com o papel feminino, com a filha, ela precisa ser aquela mulher que vai treinar a filha para ter um marido. Ah, mas hoje o mundo moderno, a mulher não precisa de homem, a mulher consegue fazer tudo sozinha, patati e patatá. Presta atenção na burrada que você está fazendo. Você vai estragar a sua filha, não vai preparar ela para o mercado de trabalho e não vai preparar ela para ter um homem lá no futuro. Você tem que criar a sua filha para ter um marido. Aí você talvez é aquele pai e mãe que é mais moderninho que fala, vai ter uma pessoa do mesmo sexo. Independente, as pessoas que se relacionam do mesmo sexo esperam as mesmas coisas que uma pessoa hétero espera do parceiro. Espera cuidado, espera carinho, espera que alguém arrume a casa enquanto o outro busca o dinheiro, ou se os dois buscam o dinheiro, os dois arrumam a casa. Então, independente de sexo ou opção sexual no futuro que seu filho possa ter, você precisa treinar ele para o futuro. E esse futuro é, no caso da mulher, treinar ela para ser uma boa esposa. E você, mulher que está vendo esse vídeo, fala, mas eu não sou essa mulher, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de arrumar casa, eu não gosto de cuidar da casa, não tenho paciência com filhos. Sem problema, você é assim? Você quer que seu filho seja assim? Primeira pergunta que você, mãe, precisa fazer: a minha filha, se for igual eu, vai ser uma boa esposa? Então, quando você encara a criação dos seus filhos, pensando lá no futuro do casamento deles, você começa a enxergar coisas que você não enxerga antes. Então, você, primeira coisa que vai fazer com a sua filha, coloque ela mais perto de você. A sua filha tem que ser a sua companheira. O que eu vejo acontecer muito entre mães e filhas?
elas criam competição, não são mais mãe e filha, são competidoras. E a pior coisa que tem dentro de uma casa é competição entre pai e filho e mãe e filho. Isso não pode acontecer. Então, quando você for arrumar uma casa, bote ela para arrumar a casa com você. Você vai lavar uma roupa, coloque ela para lavar a roupa. Se você trabalha em casa, coloque seus filhos para fazer tarefas, nem que sejam pequenas, mas coloquem para fazer com você. Às vezes você trabalha com artesanato, alguma coisa, bota ali para mexer com uma cola, alguma coisa. Mas a filha, ela precisa acompanhar a mãe. E a filha, ela precisa ver o exemplo feminino. E vamos colocar aqui o exemplo feminino na vida dela. Porque se ela não tiver aquele exemplo feminino de mulher cuidadora, aquela mulher que cuida da casa, que cuida do marido, infelizmente ela no futuro não vai ser uma mulher muito funcional. Ela precisa ver você cuidando do pai dela, sendo carinhosa com o pai dela. Eu sei que muitas vezes é difícil. Casamento é uma coisa complicada, mas o filho precisa ver que o casamento não é ruim. Ele não pode olhar para os pais e falar, nossa, eu nunca vou casar porque meu pai e minha mãe brigam muito, tem muita treta e eu não quero isso para minha vida. Você precisa mudar isso urgentemente na cabeça da sua filha. E você, mãe, que tem um filho, o que você precisa fazer? Uma coisa que eu vejo que é muito importante, muita mãe erra, é tentar educar o filho querendo torná-lo masculino. Você, mulher, por mais que você tente, você não vai conseguir fazer o seu filho ter uma capacidade masculina sem ter um homem dentro de casa. E o que você precisa fazer? Se você não tem um homem dentro de casa, se você é uma mulher separada, você precisa ter um tio, um amigo, uma figura masculina para que aquela criança ela se espelhe naquela figura masculina. Porque por mais que você estude, por mais que você se esforce, é praticamente impossível você fazer o papel masculino na vida de um menino. E antes de ir para o papel do pai, dá aquele like, compartilha com aquela pessoa que você ama, dá um beijão no seu filho que está aí do lado, que eu sei que você gosta muito dele, você quer o melhor para ele, e vamos continuar com o vídeo. E você, pai, vamos falar aqui de homem para homem, o que você está fazendo com o seu moleque? Você está dando atenção para ele ou está deixando o menino ficar no celular e fazer porcaria nenhuma? Porque eu vejo muito homem aí que diz que é um bom pai, mas não está sendo presente, não está participando da vida do filho. O filho está tendo ali dia dos pais na escola, está tendo quadrilha, está tendo as coisas do mesmo jeito da filha. E cadê? Cadê a sua participação? O pai não é só aquela pessoa que está ali para colocar comida dentro de casa, para pagar água, para pagar energia. O pai precisa estar presente. Cadê aquele futebol? Tem muito pai que reclama que as crianças de hoje em dia não gostam de assistir futebol. Você está assistindo futebol com seu filho? Você está estimulando isso na vida dele? Uma coisa muito importante que você precisa aprender, que o seu filho, ele copia tudo o que você faz, ele não faz o que você fala. Então, se você vai jogar bola, pega seu filho, leva ele, compra uma bolinha, faz ele participar da sua rotina. Uma coisa muito importante que você precisa fazer com seu filho, você vai arrumar seu carro, arrumar sua moto, arrumar talvez a sua bicicleta. Filhão, vem cá, hoje o papai vai te ensinar como é que aperta um parafuso. Ó, meu filho, isso aqui é uma chave de fenda, isso aqui é um martelo. Tem que mostrar para o homem coisa masculina. Você precisa estimular essa parte masculina do seu filho, porque não adianta o menino chegar, crescer, isso é um menino que a parte masculina dele não é uma parte forte, ele precisa ter força, ele tem que aprender a ser forte, ele tem que aprender a ser funcional. Você tem que entender, a mulher ela é valorizada pelo que ela é, o homem é valorizado pelo que ele tem. Não adianta você falar, ele é valorizado, o homem é valorizado porque ele é bonito. Não adianta um homem bonito, idiota. Não adianta um homem bonito e não tem dinheiro. Não adianta um homem bonito e é disfuncional. Então, treine o seu filho para ser um homem funcional. Quando você for fazer as suas coisas de homem, leve o seu filho. Então não deixe o seu filho para trás, carregue ele para onde você for. Agora, se é um pai que bebe cachaça, você é um pai que é putanheiro, você é um pai desleixado, aí faça um favor, é melhor deixar o filho em casa com a mãe, melhor que ensinar essas porcariadas, porque nesse ponto a mãe vai ser muito mais homem do que você. Porque ensinar o filho a ser homem não é ensinar vício para ele, não é ensinar porcariada, é ensinar ele a ser um adulto funcional.
E se você chegou até no final desse vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Siga o canal, compartilhe o vídeo, curte, para você não perder nenhum vídeo. Toda semana eu estou postando, geralmente ali no domingo ou da segunda-feira, sem falta. Então é muito importante você seguir o canal para não perder um vídeo. Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te espero na próxima.